nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações. Diante de vossos olhos maternais eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Então, olá, irmãos e irmãs do canal Fiat Voluntas Tuo Brasil. Venho partilhar a 34ª meditação dos iniciantes, a transição da vida humana para a vida divina. Então, confesso aqui que hoje, ouvindo essa meditação novamente, mexeu muito comigo mediante tudo o que foi dito na questão em que se vê toda essa preocupação com as coisas, com os acontecimentos, essa ansiedade para que se chegue logo o resultado das eleições que eu tenho visto aqui, a preocupação das pessoas em minha volta, quem vai ganhar, quem vai perder, e diferente, independente de qualquer coisa, igual eu estava conversando aqui, Jesus precisa voltar. Jesus quer estabelecer o seu reino. E isso, para que aconteça, é preciso se instalar a dificuldade, o caos, para que as pessoas clamem a vinda de Jesus em suas vidas. Então, independente de qualquer coisa, a única preocupação, a única intenção, o desejo nosso, não é nem preocupação, é o desejo que temos, é da vinda de Jesus nos corações, nas almas. Então, quem quer que ganhe ou perca, não importa. Até mesmo porque, independente de qualquer coisa, a agenda vai continuar, continuar o seu curso. Então, enquanto as pessoas estão com toda essa preocupação, a gente se ocupe em ter os conhecimentos de Deus, em estudar o livro do céu e meditar e guardar no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração. Até um ponto que a Michelle partilhou sobre guardar esses conteúdos. E de fato eu digo por mim que eu acabo de ouvir a aula e não consigo ao longo do dia meditar aquela aula que eu ouvi. E igualmente eu não posso ficar relendo os trechos também ao longo do dia. Mas a gente confiar em Deus, entregar tudo no Fiat, deixar tudo no Fiat, sabendo que quando o Espírito Santo precisar desse ou daquele assunto, ele trará na nossa memória, na nossa inteligência. Mas isso também se dará conforme o nosso comprometimento, o nosso amor, a nossa intenção de assim agir. Igual foi mencionado, que só se guarda, se fixa o entendimento na nossa mente conforme o debate que tivemos. Igual foi alegado que muitas as pessoas não partilham no grupo, não conversam, não se entretêm com esses assuntos. Então fica difícil guardar, e realmente fica mesmo. Eu vivo angustiado porque não me sobra tempo, não me dá. Agora eu estou me dedicando mais de modo a poder, a conseguir, a buscar essa abertura, para eu poder ao longo do dia conversar no grupo.
né? Debater, né? Tirar dúvidas e tudo mais, né? Participar. Mas ainda não deu o devido resultado. Mas assim, é realmente, né? A nossa busca, o nosso interesse, o nosso empenho em viver tudo isso, em viver a divina vontade, precisa se intensificar mais, mediante o tamanho, né, da proposta que Jesus nos dá, o grande dom que Ele quer derramar sobre nós. Se empenha, né, com tantas coisas do mundo, igual vai dizer aí, né, foi mostrado, né, até na foto. As pessoas buscam, né, e passam horas e horas, né, vendo vídeos, vendo coisas do mundo e tudo mais. E para Deus é aquele pouquinho, né, é aquele mínimo. Muitas pessoas viram à noite mexendo, né, olhando, vendo as coisas no celular. E para Deus é aquele mínimo. Então é a gente, né, demonstrar o nosso interesse, de fato. E da parte de Deus, né, uma vez que é Ele quem vai usar, né, desses escritos, é Ele quem vai falar em nós, através de nós, né, com esses escritos. Então é a gente estudar, meditar e confiar em Deus, né, a fim de que na hora, no momento oportuno, né, da vontade de Deus, tudo isso venha a sair afora. É igual foi dito que Jesus ficou 30 anos, né, rezando e meditando e ali, né, trabalhando. Mas mesmo com todo o conhecimento que ele tinha desde a sua mais tenra infância, né, a divina vontade só o chamou para a missão após 30 anos. Então não sabemos quando a divina vontade nos chamará para sair e anunciar, mas desde já a gente já se coloca, né, já se coloca à disposição, fazendo o que está aqui ao nosso alcance, ao que a divina vontade já nos tem nos inspirado. E sejamos, né, tenhamos, né, essa constância até ao longo do dia, né, não mais nos ocupar, né, dessas coisas no YouTube que não se arremete à divina vontade, mas artigos, né, vídeos de santidade humana. Isso sem falar nas outras coisas que nem de espiritualidade fala. Então é preciso renunciar, né, nos esvaziar de todos esses conteúdos que não edifica, não nos forma na divina vontade, e procurar nos ocupar apenas do que é a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus para nós, a fim de viver aquilo que São Paulo dizia, né? Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, a fim de sermos essas hóstias vivas, né? Para dar a Jesus, né, a liberdade de vir a este mundo novamente, né, trabalhar em nossas mãos, agir através de nós, né, comunicar as verdades ao próximo através de nós, né, dar voz à palavra de Deus mais uma vez, ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, né, todo o Jesus, né, para ir em direção à salvação das almas. Em corresponder a Deus Pai, né, o infinito amor dele por nós. Uma situação que eu vi aqui, que eu entendi um pouco mais, é sobre essa pessoa que viveu a vida toda mergulhada nos ensinamentos da igreja, né, que vive aí no YouTube, né, em busca de revelações, né, de Nossa Senhora e coisas da santidade humana. Está preso demais aos dogmas da igreja, aos ensinamentos da igreja. Grande será a dificuldade dela para acolher a divina vontade, porque igual eu ouvi aqui o exemplo da minha esposa,
é meio que um pensamento protestante que entrou na igreja, né? De que nada fora das Sagradas Escrituras, né? Não tem nada a acrescentar o que está fora, né, das Sagradas Escrituras. Muitos não acreditam, né, nas revelações particulares, e apenas a Bíblia e os dogmas, os ensinamentos da igreja. Mas o livro do céu foi dado a nós através da igreja. Então é preciso ter esse coração humilde, aberto, né, caridoso, a ponto de examinar as coisas, né, avaliar, como São Paulo diz, avaliar tudo, e ficar com o que é bom, né? Agora não se dá o trabalho nem de dar uma lida, né, não dá uma oportunidade, uma chance para Jesus se apresentar, né? Crendo que não tem mais o que se saber de Deus, né? Tudo que precisava ser dito, igual o próprio padre falou para mim, tudo que precisava ser dito já foi dito nas Sagradas Escrituras. Então a gente fica até triste, né? Porque certas coisas a gente ouve de um leigo, a gente ainda releva, mas de um sacerdote é ainda mais difícil. Mas infelizmente, né, esses conhecimentos não chegou a eles, né? Não conhecem. E estão apegados demais, né? Não por culpa deles, mas pelo que eles próprios aprenderam, né, dos reitores lá no seminário, como a gente viu antes, né, em outras meditações atrás. O humanismo, né, o respeito humano e tantas outras coisas, né, da filosofia, né, que não deveria ter entrado, mas que entrou na igreja. Então é a gente rezar muito por eles, né, pedir a Deus, né, a iluminação, né, a humildade, né, dos corações. Um desapego, né, a necessidade de um desapego total às coisas, né, às coisas, a pessoas, a pensamentos, né, um desapego até mesmo às coisas santas, né, essa consciência de crer que não acabou, não acabou, não pode ter acabado, né? Jesus ainda foi dito, né? Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, né? Ainda tem muitas coisas a vos dizer. Daquilo que Jesus fez naqueles 3 anos, né? Vai dizer que os livros que se escreveriam, né, para relatar não caberiam no mundo. Então é a gente se abrir e acolher, né? Acolher as coisas, né, com fé. Eu mesmo, na minha caminhada de conversão, eu passei por muitos canais por aí, né, que acabam, né, a gente examinando, avaliando bem, a gente vê que é contrário aos ensinamentos da igreja, né, onde dissemina o ódio, a divisão, né, as acusações, né, no ponto que o foco, né, é a perseguição ao próprio Papa, né, que o Papa Francisco não é Papa e tantas outras coisas que dizem, né. Então eu andei por muitos destes canais por aí, né, e sempre tive, né, aquele mau jeito, né, no coração, né, de que não tem alguma coisa errada. E a paz que verdadeiramente eu senti tem sido agora na Divina Vontade, né? Aqui na comunidade, né? E muitas das coisas que eu lutava contra há anos, né, foi aqui, tem sido aqui que eu tenho conseguido vencer a partir desse ensinamento, né, do renunciar a si mesmo, né, do morrer para nós mesmos, nos esvaziar, de romper com a vontade humana egoísta, né? E buscar viver a vontade de Deus. Né? É nos esvaziar para Deus nos encher da sua divina vontade.
a fim de nos unirmos a Jesus, né? A, a ajudá-lo a completar a missão, né? A completar a carreira, como diz São Paulo, né? No ponto em que, no terceiro Fiat, né, vivemos essa santidade divina, né, e levá-la às pessoas, né, ao conhecimento dela. Igual ao ouvir a meditação ainda pensava, né, não é aonde está a maioria que está, né, toda a verdade. Não é para onde está indo toda a maioria que é, né, o tudo. Muitas das vezes o tudo mesmo está na minoria. O tudo está, né, no pouco, igual foi dito, são poucos que aderirão à vida na divina vontade. Normalmente o que se busca é aquilo que é mais confortável, mais viável, aquilo que não exige tanto esforço. Aqui mesmo, muito, principalmente um esforço físico, um esforço mental. Mas querem aquilo que é mais cômodo, mais tranquilo. Mas a vida de Jesus, né, enquanto ele esteve sobre a terra, nunca teve essa tranquilidade, sempre foi luta, né? Foi entrega, despojamento. Então aqui a gente se empenhar nas partilhas, né, é meditar, estudar, acreditar firmemente que é Jesus quem fala através aqui dos irmãos, dos filhos da divina vontade. Igual eu meditava um tempo atrás, né? Se eu não acredito que é Jesus quem fala, né, na pessoa do irmão, né, como eu vou acreditar que é Jesus quem há de falar, quem há de estar falando, né, através de mim? Quando eu faço a minha partilha, a minha meditação, que Jesus, né, está aqui comigo, se eu não acredito no Jesus que está no irmão, então seria, né, de uma incoerência tal, até essa meditação que veio a me iluminar, né, naquilo que a minha vontade humana me sugeriu outro dia, né, justamente a respeito desse assunto, né, de surgir assim, né, um flash, né, de pensamento na minha cabeça de se seria, né, mesmo isso. E imediatamente eu me voltei a Jesus, né? Coisa que nunca me veio esses pensamentos, mas, né, a gente está sempre vigilante, né? A nossa vontade humana sempre ficará buscando, né, um jeito, uma abertura por onde via, né, e disseminar, né, a dúvida, a, a negação, a divisão, né, unida ao inimigo, né, de modo a nos arrancar, a nos tirar desse caminho, né? Então é não dar vida, né, à nossa vontade humana, né, às sugestões dela. Então assim, né, igual foi dito, a igreja tem muitas vias de santidade, de santificação, né? Porém desde então aqui, daqui para trás, de santidade humana, igual foi dito, né, são o apostolado da oração, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, né, são os movimentos, né, a consagração a Nossa Senhora. Então são muitas das vias, né? Se escolhe, né, onde se for melhor para ti, cada um segue, né, nessa via. Bem como a vocação, a vida matrimonial, sacerdotal, né, religiosa. A gente, na santidade humana, vai buscando, né, a melhor forma para agradar a Deus. E na santidade humana, de modo que a gente quer agradar a Deus, mas a medida, né, a nossa escolha, né, de modo que há aí um interesse, uma vontade nossa, né, de como vamos servir a Deus. E já aqui na divina vontade não, é o único jeito, né, sem interesse nenhum, apenas na intenção de agradar a Deus, né,
de fazer Jesus sorrir, de alegrar o coração do Pai. E diante disso, né, aconteça o que acontecer. Igual foi dado o exemplo da pessoa que viveu a experiência lá no Instituto Rest. De fato, né, muito provavelmente essa pessoa não aderiria à divina vontade, né, porque não iria largar o Instituto, né, não larga mais o Instituto, ou seja, as orações, né, que ela faz lá, bem como muitos não largam o rosário, não larga as devoções. Assim como uma pessoa falou para mim, né, que ela começou a participar de uma igreja protestante e viveu lá uma experiência forte com Deus, em que, envolvida na bebida, né, viveu lá uma experiência com Ele que nunca mais bebeu. E assim, ela mesma falou para mim, lá eu estou, né, lá eu vivi essa experiência e de lá eu não saio. De lá eu não saio, porque foi lá que ela viveu, né, esse encontro. Mas o que eu entendi isso é que a pessoa se apega a isso, né? Se apega ao lugar que viveu a experiência, né? E não a Deus, né? Então, ou seja, foi ali que Deus encontrou a maior abertura do coração dela, então ali Deus agiu, né? Mas não se trata dessa ou daquela igreja, mas sim da ação de Deus, né? Da ação do Espírito Santo. Então, é complicado, né? A gente deixa no feed, então eu digo por mim, é por eu estar já no fundo do poço onde eu estava, que eu vi, né, a divina vontade como a única saída. Mas eu vejo aqui justamente por causa desses conhecimentos da minha vontade, né, da nossa vontade humana, né, da forma errada de usar a liberdade. Então aqui eu tenho aprendido, conhecido tudo isso. E o quão eu preciso renunciar, né, os meus apetites, né, e tantas outras coisas. Né. Não que lá não precisasse, mas o foco na divina vontade é justamente esse, né, é se esvaziar de tudo, né, até das coisas santas, né, para ser enchido apenas, né, da vontade de Deus. Então, vamos dizer, é algo que é completamente diferente. Então, é algo que poucos irão, né, entender, irão aderir, mediante o grande apego às suas vontades humanas, né? O quanto suas vontades humanas estão reinando, né, em suas vidas. No próprio livro do céu tem um trecho que vai falar, né, que os filhos da divina vontade serão poucos, muito poucos. E diante disso, ainda pensando, né, ouvindo e meditando, conversando com Jesus, né, o quão não deve ser o empenho, né, dos que já têm, né, buscado essa vida, né, buscar divulgação, buscar aprofundar mais nos conhecimentos, né, investir, né, nas partilhas, tudinho e assim de modo a levar esse conhecimento às outras pessoas, a fim de despertar, né, o Jesus que está no interior de cada um, de cada batizado, né, a fim de que esse Jesus venha para fora, né, de seus corações. Né, para isso e também para reparar a Deus, né, pelos muitos que não querem nem saber, que desdenham, né, os escritos, muitos que falam mal sem conhecer. Então é amar a Jesus por nós mesmos, né, e por todos, né. Na divina vontade, assim, amamos a Deus por nós mesmos e por todos, no passado, presente e futuro, né, que não o amor. Então, assim, no começo, né, que a gente
começa a trilhar esse caminho, né, de retorno à ordem, em que estamos na purificação. Hoje eu tenho entendido certas coisas que há muito tempo, né, eu não tinha nem percebido. Mas assim, igual foi dito, né, as dificuldades, o sofrimento, as lutas, né, as grandes lutas que a gente padece, né, no início dessa caminhada, não são, como se diz, não são provenientes da divina vontade. Não é a divina vontade quem traz, mas somos nós mesmos que acabamos arrumando, né, para nossa cabeça, né, no ponto que estamos, né, fazendo resistências, estamos com dúvida, com dificuldade da nossa própria vontade humana, né, egoísta, né, mesquinha, que temos, né, essa dificuldade de nos abandonar, nos esvaziar, né, de Deus, das coisas, do mundo, né, desapegar de tantas coisas. Então Jesus acaba permitindo em nós, na nossa casa, nos nossos, né, essas cruzes de desapontamento, né, a fim de venha a quebrar, né, ir quebrando, né, a gente, né, de modo a renunciar, a abandonar certas coisas. É preciso largar uma coisa de uma vez por todas, né, para se unir à outra. Bem como o exemplo que foi dado, né, da pessoa que testemunhou que ao conhecer as 24 horas da paixão, né, começou a acontecer coisas, né, teve medo, né, de rezar essas 24 horas da paixão devido às coisas que estavam acontecendo. Então, reconhecendo o grande poder, né, que há nessas orações, né, ao invés de insistir mais, né, amando mais Jesus, né, reparando mesmo Jesus, essa pessoa ficou com medo e não rezou mais. Mas é justamente isso, né, a gente reparar mesmo a Jesus, amá-lo de verdade, né, aliviar os sofrimentos dele. Então não dá pra gente seguir na santidade humana e querer também viver a santidade divina. Temos que fazer a firme, né, e decidida opção, né, por onde queremos seguir, né. E isso Jesus vai nos convencer, né, que Jesus não quer mais, né, a vida que antes levávamos. Não se trata mais, né, de seguirmos, né, apenas na santidade humana, né, mas Ele quer, né, nós não como servos, mas como filhos, né, filhos autênticos que sabem o que Deus pensa, o que Deus quer, né, a forma de Deus agir. Né. E igual foi dito, né, Deus fala abertamente, livremente aos filhos. Né. Aos servos não se dá satisfação. Né. Não tem que se dar satisfação, mas aos filhos não. Né. Deus fala, né, abertamente a eles. Ele sabe exatamente o que Deus, as intenções de Deus. E isso é o que Jesus nos veio trazer com o seu testamento, né, o livro do céu. E assim acaba, né, toda essa preocupação de pedir oração para isso, para aquilo, pedir que Deus resolva isso e aquilo. Não, a gente se abandona em Deus, né, aceita tudo aquilo que nos acontece. Então eu não preciso buscar cura e soluções, mas aceitar tudo que vier como vindo das mãos de Deus, né? Como sendo já o meio que Deus, né, se usa para resolver essa ou aquela situação, a nos trazer de volta, né, a ordem, a vontade dele. Bem como a pessoa que me pediu oração outro dia, que eu falei para ela, né, essa situação já é uma providência de Deus, né, já é uma ação divina, é a forma dele, né, trabalhar. Quando a gente conhece a forma de Deus trabalhar, a gente não reclama, a gente não questiona,
mas se resigna, né, por amor a Deus e aceita, e vive aquela situação, né, por amor a Ele. Até eu entendi também essa questão dos folhetos, né, da divulgação, a divulgação através, né, dos shorts. Então é a gente compartilhar esses shorts e criar, né, um perfil no Instagram, no Facebook, até mesmo, né, no TikTok e tantos outros aplicativos. Até nessa meditação e no diálogo que teve na escolinha, né, me trouxe a resposta de uma dúvida minha, né, em relação a eu não querer me aproximar de TikTok e de semelhantes, né, aplicativos semelhantes. Igual o Facebook eu já não tenho há anos, eu rompi com todas essas coisas, né? Mas eu entendi aqui que são esses os instrumentos que Jesus, né, nos disponibilizou para fazer essa divulgação, né, do livro do céu. Então é vencer toda e qualquer resistência, né, preconceito, o que quer que seja, né, mediante a esses caminhos, né, para que a gente vá lá não para se sujar ou se contaminar com alguma coisa, mas vá lá para levar a luz, né? Não para se sujar com as trevas que tenha lá, mas para iluminar, né, aqueles lugares, para aquelas pessoas, né, que têm essa ânsia por Deus, né, no coração, né? Ao se deparar com um folheto desse, né, encontre aquilo que seu coração anseia, como se deu comigo, em que numa desses passeios que eu fazia no YouTube, me deparei com um vídeo falando da Luísa, né, quando se fecharam, né, as igrejas da primeira vez. Então são ocasiões que nos deixam o coração, né, mais acessível à vontade de Deus, né? Então, diante de um momento desse, né, a gente se deparar com um desses folhetos, né, um short desse, né, a pessoa pode, né, se deixar conduzir pelo Espírito Santo e vir, né, ao encontro desses conhecimentos. Então é preciso não ter preconceito com nada, com ninguém, com lugar algum, né? Porque em todos esses lugares estão os filhos de Deus, né? Muitos enganados, muitos cegos pelas coisas do mundo, mas precisando de luz, né? Precisando da luz, precisando de Jesus, né? Que os ilumine e os guie no caminho de volta para Ele. Como foi dito, não é nós quem fazemos, mas é o Espírito Santo quem vai agir, né? Quem vai despertar. Muitas das vezes a pessoa possa ter esse anseio por Deus, mas nunca teve uma oportunidade, né? E muitos ficam esperando essa oportunidade, esse empurrão, né? Igual eu que preciso ser empurrado, né? Muitas vezes, né? Porque tem essa dificuldade, essa cegueira, né? Nesse primeiro momento, essa preguiça espiritual, né? Então, muitas pessoas precisam, né, receber ali no primeiro momento muito bem mastigado, né? Muito bem mastigado para que compreenda, né, o quão terrível é a nossa vontade humana, né? O quanto ela nos prejudica quando damos a ela o livre curso, né? A satisfação dos seus anseios, né? Dos seus apetites. Então, quando reconhecermos isso e dar lugar à divina vontade, a nossa vida há de mudar completamente. Teremos, né, um outro brilho nos olhos, um outro sorriso, né? Ao passo que a gente tira, né, os olhos de nós mesmos, né? De nossas dores, de nossas fraquezas, de nossa dificuldade, né, da nossa miséria, e colocamos, né, o olhar em Jesus, né,
na divina vontade, na missão, né, de Deus Pai, né, que Deus Pai deu a Jesus e agora, né, a cada um dos teus filhos que trilham esse caminho de retorno à ordem. A gente reconhecer que tudo é Deus, né? Que tudo é a graça de Deus. Até eu lembrando aqui na partilha que eu fui fazer no sábado, anteontem, em que eu concluí o meu trabalho, eu sentei aqui um pouco, né, para me preparar para fazer a partilha, e nisso eu já comecei a cochilar, né, não conseguindo manter nem os olhos abertos. Daí ali fiquei acho que uns 10, 15 minutos naquela situação, mas a todo tempo com essa intenção de fazer a partilha, né, até que por fim eu a iniciei. A iniciei e fui e fiz, e no final já nem queria mais dormir, né? A vontade era de estar aqui, continuar aqui, né, meditando. Então, quando Jesus vê, né, esse firme propósito, né, do que queremos fazer a sua vontade, ele vem e nos enche de força. É igual um exemplo também que a Aline deu, né, sobre essa situação, né, em que a Aline disse que foi cantar, né, que chamaram 20 pessoas para cantar e ninguém pôde. Então ela mesmo sem saber, sem ter o total domínio, né, de tocar o violão, foi, né, para graça, né, para a glória de Deus. Então toda a vergonha, toda a humilhação que tenha passado por não ter essa habilidade e ter ido mesmo assim, né, as pessoas, né, ficou meio assim, mas, né, Deus ficou contente, Deus ficou feliz, né, porque era a vontade de Deus que ela estivesse lá, né, se submetesse a isso. Então a gente esquece de nós mesmos, né, e busca apenas agradar a Deus, né, fazer a vontade de Deus, né, viver nessa dimensão, né, de viver a vontade de Deus, né. Igual o que aconteceu com a Michelle hoje, né, também, que estava passando mal e assim mesmo foi, e fez sua partilha, e de lá colheu-se uma luz muito grande, né, muito maravilhosa, né. Como foi dito, né, é na fraqueza, né, que somos fortes, né. É na fraqueza que se manifesta a glória de Deus. Agora, quando, né, nos damos por vencidos, né, hoje eu não vou partilhar, eu não vou rezar porque eu tô cansado, eu tô passando mal, isso e aquilo. Então a gente perde, né, a gente perde a graça, né, perdemos as luzes que Deus quer derramar sobre nós. Então é essa constância que precisamos ter, né? Eu digo por mim, essa constância que eu preciso ter, não aqui na teoria, né? Por estar falando aqui, eu preciso ter, né? Eu preciso ter, mas vem, né, enrolando já há bastante tempo. Então, precisa ter, não, né? Tenhamos, né? Ter. É o agora, né? Não é no futuro, é já. A constância nas partilhas, né? O não falhar, né? Deus não precisa de nós, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar com cada um de nós. E não é porque o outro faz que eu não preciso fazer porque o outro já está fazendo. Hoje, agora, depois de tanto tempo na comunidade, eu estou tendo essa consciência, né, na prática, né? Eu tenho que fazer, né? Não importa se é algo grandioso, se é apenas uma leitura, não importa, eu tenho que fazer, né? É procurar dar o máximo de mim, né? Do pouco conhecimento que eu tenho que expô-lo todo, né? Com toda a boa vontade do mundo, né, que há em mim. Então, assim, eu tenho que terminar o meu trabalho, sentar aqui, fazer a minha partilha, né? Sabendo, né, conhecendo quem eu sou. Eu não posso nem ir lá tomar banho e depois vir fazer a partilha, porque se eu tomar banho, já era, né? Aí o sono vem pra valer. Então, sabendo disso, eu já fico por aqui mesmo e faço a minha partilha, né?
Então é assim, essa correspondência a Deus, né, e essa reta intenção e amor para com o irmão, né, porque não vivemos aqui a divina vontade para nós, mas vivemos a divina vontade nessa intenção, né, de levar esse conhecimento aos irmãos, né, a chamar os outros irmãos que estão, né, lá fora, muitos até distante de Deus. Então, hoje, por esses dias, eu estou tendo esse entendimento, qual foi citado aqui na meditação também, né, que as pessoas, o querer se esvaziar é tão grande que acabam se enchendo ainda mais de si. E é bem verdade, porque, né, fica nessa, eu tenho que esvaziar, eu tenho que esvaziar, eu tenho que me esvaziar. E acaba ficando nisso, mas não é, né? Termos o foco, não em nós, mas o foco em dar essa correspondência a Deus, né? Ao dedicar-se para Deus. Que a gente vê, as pessoas fazem, né? Praticamente que se matam pelas coisas do mundo. Igual nesses vidinhos, né, de TikTok e tantos outros, né? As pessoas se expõem ao ridículo, né, na intenção de receber likes e tudo mais, né, a ter views, né, e tudo. Né, e para Deus você tem vergonha, né? Não quer, não sei falar, não posso falar, né, mas na rua tá contando piada, tá isso e aquilo, dando risada. Então é a gente se dedicar nessa vida, né, divina, sabendo que não estamos fazendo em troca do muito dinheiro que, que vamos ganhar, né? Igual esses que vivem nesses canais e estão até se enriquecendo com isso, né? O que fazemos na divina vontade é algo muito maior que, ainda que se ganhássemos todo o dinheiro do mundo, né? Ainda que fôssemos a pessoa mais conhecida, né, do mundo. Não, aqui estamos, né, divulgando aquele que deve ser mais conhecido, amado e adorado, né, de todo mundo, né, que é Deus, as verdades de Deus, né, o conhecimento de Deus, né, o quanto devemos amá-lo, o quanto devemos corresponder a Ele. E isso não há dinheiro, né, que pague. A alegria, a satisfação, né, de ver Deus sendo amado pelos outros. E até eu digo por mim mesmo, o poder amá-lo muito mais, né, mais que minha própria vida, amar com o amor dele mesmo. Ao olhar as coisas do mundo, aquilo que eu tinha, né, um grande apego, né, olhar e não ter vontade de ir até aquelas coisas, mas querer apenas Deus, é só andar, viver, fazer as coisas em direção a Ele, por Ele, né, para Ele. É viver aqui, né, em função, em apenas viver a divina vontade, em fazer tudo por ela e para ela, ser movido por ela. Uma coisa que foi dito e que eu também estou em falta, né, em relação à interação no grupo. O único lugar que podemos conversar abertamente sobre a divina vontade é no grupo, né, na cidade Fiat Voluntas do Brasil. Então ali é onde nós vamos, né, trocar experiências, entendimentos e ser corrigidos e ser, né, exortado, né, debater os trechos, né, tirar as dúvidas. Mas ao passo que são poucos também os que lá, né, se interagem. Então, como crescer na divina vontade se não há, né, essa interação? E esse é uma questão também que tem me incomodado. Né? Tem me incomodado. O que acontece no meu caso? Né? Em que eu acompanho as aulas, né?
enquanto eu estou trabalhando, eu vou ouvindo as aulas. E ao longo vou ouvindo, vou fazendo, né, minhas anotações, a fim de que depois eu possa ter, né, um momento de entendimento, de partilha. Essas anotações eu uso, né, aqui nas partilhas. Né? Só que o que acontece aí, quando eu vou ao grupo, já tem lá tantas mensagens, né? E muitas das vezes eu não consigo parar aqui para lê-las, né? Aí eu encontrei aquele aplicativo que lê, né? Aí eu salvo elas e ponho no aplicativo para ler, né? Mas eu reconheço que não é a mesma coisa, né? É preciso sentar, parar, né? Fazer essa pausa igual eu faço aqui à noite, no período da noite, para poder interiorizar mesmo, né, o que foi dito, né, o que foi meditado. Então eu acabo ficando um pouco em falta, né, com a participação no grupo. Mas essa semana eu fiz esse propósito, né, de me organizar aqui melhor para poder, né, interagir mais, né, para poder estar mais, né, mais a parte ainda, né, do que está sendo meditado, do que está sendo conversado. E também, né, participar das conversas. Porque é o que foi mencionado, né, para que essas verdades interiorizem mesmo no nosso íntimo. É preciso esse diálogo, né? É preciso essas conversas. Né? E não só ouvir, mas, né, a gente colocar também para fora, né, o que aprendemos, o que estudamos. Então vamos à leitura do trecho, né? Em que no trecho anterior a Luísa estava com dificuldade, né, de que o sacerdote fosse até ela para tirar ela do estado de petrificação. Né? O padre que atendia ela foi embora e os outros que estavam, né, não se recusavam a ir, né, para tirar ela, né, porque julgavam ser coisa da cabeça dela, ser frescura, né, e tantas outras coisas, né, que eles diziam. Então é onde Luísa vai dizer, né? Assim passei 3 ou 4 anos destas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água. Até 18 dias, quando queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado, e logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tem paciência, faz a vontade de Deus. Então eles continuavam, né, na postura deles, né, de falar que era coisa da cabeça dela, que é o que ela vai dizer aqui. E quando eles vinham, né, ficava até 18 dias, né, sem ir, né, ela naquele estado. Né, e quando eles iam, né, não tinham sequer o bem de ouvir, não ouvia, né. Só diziam, né, tem paciência, faz a vontade de Deus. Mas foi repreendido como um caprichoso e desobediente. Né? Foi repreendido como caprichoso e desobediente. Ou seja, né, como caprichosa e desobediente. Então ela vai dizer, ó Deus, que pena, quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim como essa virtude da obediência, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Então, de tanto eles falarem, né, ela acabava por pensar que estava de fato sendo desobediente, né, porque ela não tinha o controle desse estado que ela entrava. Né? Até um outro trecho que foi meditado na escolinha falava, né, sobre isso, né, sobre o fingimento, né, em que ela estava, né, sendo
tentada, né, a pensar, né, que o estado dela era um fingimento. Mas não, né, mas muito pelo contrário. É o que Jesus disse a ela, né? Aquele que deve ser, né, ser levado no mais alto, deve ser, como era o título, aquele que deve ir no mais alto, deve ser levado ao mais baixo. Então ela se via como inferior aos próprios condenados. Mas isso aqui, né, reconhecendo, né, numa atitude de humildade, né, ela se via assim, se colocava nesse ponto. Mas nesse ponto aqui era exatamente o que Jesus queria. Então ela vai dizer, né, muitas vezes me lamentava com Nosso Senhor e às vezes chegava até a ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Então, Jesus, né, trazia, né, a ela uma situação e ela resistia, né? Ela se recusava o quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, fazia ver que não me dava atenção e não me dizia mais nada. E logo, de repente, vinha me surpreender. Né, ao que foi dito, né? Também cabe a nós, né? Se não correspondemos àquilo que é a vontade de Deus para nós, né, Ele acaba por nos deixar de lado, né? Não nos fala, né? Não conta conosco. É o que foi dito, né? A gente reza, né? Divina vontade reina na minha vontade, mas fica, né, só nisso, né? Só da boca para fora. Quando vem a situação, né? A circunstância para a gente viver isso que rezamos, a gente esquece tudo e não vive isso, né? E faz do nosso jeito. Então Jesus, que tem paciência conosco, né? Ele insiste, né? Por um tempo. Mas ele, né, sabendo, né, nos conhecendo melhor que nós mesmos, ao ver que nós não avançamos, né, não progredimos, ele acaba por nos deixar de lado. Né? E se permanece apenas, como foi dito, né, nos convites. Né? É igual aquela pessoa que reza o Pai Nosso sem o conhecimento do livro do céu. Então, são apenas convites. Né? Tá pedindo o reino, tá nessa intenção, né? Mas não sabe, né? Não tem os conhecimentos, né, de como se dará, dos passos que Jesus tem feito, né? Ou mesmo do que é a divina vontade. Então, como não deve ser o nosso empenho, né, em corresponder à vontade de Deus. Né? Como isso tem sido forte, né, no meu entendimento, no meu coração, como não deve ser o nosso empenho. Não ficar brincando, não ficar enrolando, né? Igual o Luiz vai dizer que ela fazia a resistência, né, para não entrar no estado de sofrimento, né, para não ficar, né, entrar na petrificação por causa do sacerdote, né, que não viria, né, que ela já sabia que não viria, né, mas não temos que contar com nós mesmos, no nosso achar, né, mas contar com a vontade de Deus, né, com o que Deus quer. Então ele vai dar, né, continuidade nas coisas, como eu dizia, né? A gente se coloca a fazer. No passo que eu estava caindo de sono ali outro dia, que eu me coloquei a fazer a partilha, o sono foi embora. Né? Às vezes a gente vem fazer a partilha, igual foi o exemplo que a Aline deu, né? Doente, passando mal, e a dor, a situação vai embora. O que aconteceu hoje mesmo com a Michelle tá assim, assado, mas mesmo assim não sai do posto, né? Não deixa de fazer. A missão, né, para o qual foi designado. Né? Então o céu, né, Deus se move, né, em direção a esse Filho da Divina Vontade. Né?
o restabelecendo, né, para que ele tenha o devido ânimo para cumprir o que foi pedido. Então a gente ter essa total confiança em Deus, né? É Deus a nossa força. Então o que depois dizia o confessor é porque não queria que caísse naquele estado, mas isso não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente, que jamais fui boa para nada. Mas reconheço também que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer. Não estava nas mãos dela. Né? Agora foi dito, Jesus, né, chamava ela ao sofrimento, ela fazia uma certa resistência por um tempo, né, mas acabava, né, cedendo. Né, igual vai dizer no outro trecho, né, quem pode resistir, né, a Deus. Então, neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedia ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. E eu disse: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre você e eu. Só assim eu estarei disposta a aceitar tudo. Então aqui a Luísa pensando, né, novamente no sacerdote, né, na indisposição dele. Né. Então o que eu vejo aqui que ela está disposta a fazer a vontade de Deus. Né. O que quer que Jesus peça, ela faz. Né. O grande empecilho aqui é o sacerdote, né, que no caso ela precisa dele, né, para ele vir tirar ela desse estado. Né, justamente pela obediência. Mas então o que eu vejo aqui é que a gente fazer as coisas, né? Independente do que o outro vai pensar, o que o outro possa vir a colaborar, né? Ou até mesmo a criticar. Né? Então não fazemos, né? Não vivemos mais em, em direção ao humano das pessoas, né? Mas viver tudo em direção à divina vontade, a Deus. Aqui a Luísa está com suas dificuldades, né? Que ela ainda não tem o pleno conhecimento, não tem o conhecimento da divina vontade. Aqui Jesus está consumando nela, né? Nesse primeiro momento, a santidade humana, a santidade das virtudes. Então ela ainda tem, né, os seus pedidos a fazer, né, a sua vontade. Né? Ela vai dizer: aconteça apenas entre eu e você. Aconteça apenas entre você e eu. Só assim eu estarei disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. O quanto as coisas disseram de Jesus, né? O quanto falava-se dele, né? Pelas costas. E como ele vai dizer, né? O olhar que tinha, né? Meu olhar fixo estava, né? Na salvação, na sua salvação, na nossa salvação. Né? E o grande amor que me devorava me fazia fazer que quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Então, aquele, né, que vem contra, né, que nos pisa, né, ao invés de ir fazer justiça, a gente acolhe e oferece a Deus, né, unido a Jesus. Porque, né, não sabe o que faz, não conhecem, né, estão cegos pela vontade humana. Então, desde pequeno, né, a gente vai ver na Valtorta, né, que
os próprios parentes dele, né, criticavam Nossa Senhora na forma que ela cuidava de Jesus, né, que ela o criava. Acusavam, né, que Jesus seria meio afeminado por causa da forma que Nossa Senhora cuidava dele. Então ambos não se importavam, né, com as pessoas, né, com o que as pessoas diziam, né, mas apenas com a vontade de Deus. E aqui a grande lição para nós, né, para também não ficarmos, né, com respeito humano, né, mas dizer o que há de ser dito, né, fazer o que há de ser feito, na intenção de agradar apenas a Deus, né, de cumprir para com a vontade de Deus. As pessoas, né, que não entendem, não compreendem, a gente procura, né, explicar e pede desculpa, né, se ofenderam, que não era essa a intenção, né, mas é seguir, né, a vontade de Deus. Então, continuando Jesus, né, você esqueceu o que eu queria de ti, é a imitação da minha vida, e que quero que participes em tudo o que sofri. Então, igualmente nós, né, nesse primeiro momento, é acolher as dificuldades, aceitar as posições, né, oposições, a fim de aqui, né, a semelhança da vida de Jesus. Nessa fase de purificação, a gente fazer para o outro, né, aquilo que gostaria que o outro fizesse por nós. Aquilo que Jesus disse, né, a quem der ainda que um copo de água, né, para um desses pequeninos, é a mim a quem estão a dar, né? Então é a gente tratar o outro, né, como o próprio Jesus também, né, com todo amor, com todo carinho, né? Igual aqui, né, os da nossa casa, né? Então Jesus fala, né, você esqueceu o que eu quero de ti, é a imitação da minha vida, e que quero que participes em tudo o que sofri. Não sabes tu o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim, e que deves oferecer-me é o de te oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? Então, as ocasiões, essas dificuldades que vêm a acontecer conosco, né? Aqui é a divina vontade, né, que permite a fim de que a gente possa dar essa correspondência a Ele. Então, tudo que nos acontece, a gente acolhe, né, de modo a dar essa correspondência a Deus. Tudo dos nossos atos na divina vontade. Né? E com isso, a divina vontade vem a reinar, né, em nós. Né? E passo a passo, né, vai se expandindo esse reinado em todo o nosso ser, né, a ponto de transbordar para fora, né, naqueles do nosso convívio também. Então toda essa dificuldade do começo, né, a rejeição dos outros, né, a implicância e tantas outras coisas, né, a oposição, né, a acolher, né, essa forma, né, esse meio de vida que a gente adquiriu, né, a pessoa ao ver, né, a reconhecer, né, Jesus vivendo em nós, né, porque as nossas atitudes mudaram completamente, né, ela também vai reconhecendo, né, a graça, né, vai também bebendo, né, dessa santidade. Então, mais uma vez, né, a imensa, né, o imenso compromisso que temos, né, de viver mesmo essa correspondência a Deus, né, de viver na sua divina vontade, né, e a cada situação difícil ofertar a ela, né, a fim de que ela venha reinar nos corações, né, a fim de que as pessoas a conheçam, a reconheçam.
porque a intenção é o viver, né? O viver o amor de tal modo, né? Que seja nítido, né? A diferença do antes pro agora, né? Então, aquela pessoa que vivia reclamando, né? E retrucando as coisas, agora não mais, né? É igual uma situação que eu vivi aqui ontem mesmo, né, em que a minha esposa todo domingo de manhã ela fazia questão que eu levantasse e viesse preparar o café para ela. E no passado eu falava, né, sobre isso, né, dela nunca levantar para fazer o café, né, para arrumar, pegar as coisas para ela comer. E após umas conversas que a gente teve ontem, ela fez isso, né? Ela levantou sem reclamar, sem falar nada, foi, arrumou e perguntou até se eu queria, né? E uma outra situação também que eu me esqueci agora, mas é uma coisa que ela não fazia de jeito nenhum, né? E acabou por fazer, né? Então assim, não que seja uma vontade minha de pegar o café para ela, né? Até mesmo porque agora, como já não é mais, né, depois desse ato dela, eu faço questão, né, de vir e preparar o café para ela, né? Então muda, né, a intenção das coisas, né, dos atos, muda tudo, né? Então é tudo por amor, né, tudo por amor a Jesus. A gente está, né, ficar bastante atento aos atos e como se dá as coisas, né, a fim de que fique claro, né, seja claro as atitudes, né, voltadas para a divina vontade, voltadas para agradar a Deus, né? Não é um fazer por obrigação ou fazer para não ter conversa, não ter isso, não ter aquilo, não, é fazer por amor a Jesus, né, pela divina vontade. Então muda tudo, né? Muda tudo. Até o ar da conversa, o clima, tudo é diferente. Então, amém, filho de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.